Pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês aqui. Agora, para começar o nosso segundo bimestre, né? Espero que vocês estejam animados aí para o enfrentamento, né? Mesmo nas condições em que estamos. Bom, peço que vocês acompanhem pelo livro de vocês, lá a partir da página 71. Hoje nós veremos seguramente assim, um dos filósofos mais complicados pelos quais passaremos aí até o fim do ano, que é o Immanuel Kant. Então, assim, esse bloco Kant e Hegel eu considero dentro desse segundo ano para vocês aí os conteúdos mais difíceis. Não são impossíveis de se compreender, mas impõem alguma dificuldade para a gente. Então, eu espero que vocês acompanhem aí fazendo as anotações, lendo o material e participando também das aulas ao vivo para que o rendimento seja adequado. Tudo bem? Bom, então vamos começar então pelo filósofo de Königsberg, que é o nome da cidade alemã, Immanuel Kant. A gente está aqui basicamente século XVIII, ele vai viver ali dentro do século XVIII, 1700 e pouco, e vai morrer um pouquinho depois, no início do século XIX, 1800 e pouquinho, e terá grande importância para todos nós. Um filósofo contemporâneo vai dizer que mesmo que você não tenha lido uma linha de Kant, o cidadão médio, hoje em dia no mundo, ele é mais ou menos kantiano, especialmente nós ocidentais. E por que é assim? Bom, então essa primeira aula, pessoal, a respeito do Kant, que se complementa na semana que vem, a gente vai ver a respeito da teoria do conhecimento, que não é propriamente um conteúdo do PSS. Então, não há uma preocupação nesse sentido para vocês. Será muito estranho se nesse ano, no segundo ano, for cobrado Kant a partir dessa perspectiva da aula de hoje. Para a semana que vem é um conteúdo que efetivamente cairá. Se for para cair, Kant vai cair nesse aspecto, que é o pensamento ético do Kant. Teoria do conhecimento é conteúdo do primeiro ano para o PSS, mas é um conteúdo que nós teremos que ver aqui e eu espero que vocês estejam aí com a atenção devida. Sendo assim, o plano para hoje é pensar a respeito da epistemologia kantiana, então a teoria do conhecimento para ele, quais são os postulados que ele estabelece para que o conhecimento humano ocorra e seja válido, é a grande preocupação do Kant. E vamos comentar então a respeito do conteúdo do conceito de metafísica para Kant, que é muito diferente daquilo que nós vimos no ano passado, por exemplo, em Aristóteles, e quais são os elementos constituintes do conhecimento humano, o que ocorre quando nós tentamos conhecer. Kant, e agora já começamos a aula, ele é um autor difícil para nós, justamente porque o que ele está tentando fazer é usar a inteligência para tentar entender o que ocorre quando nós inteligimos alguma coisa. Eu vou repetir. Ele usa o conhecimento, a inteligência, a intelectualidade para tentar compreender o que ocorre quando nós tentamos conhecer. Então é semelhante a você tentar levantar-se pelo chão, do chão, puxando pelos próprios cabelos. É uma atitude um tanto quanto cíclica, e isso impõe alguma dificuldade para nós. Então vejam bem, a grande crítica que ele estabelece inicialmente nas suas obras, e aqui a gente está pensando especialmente na crítica da razão pura, é nessa obra fundamental que ele estabelece a sua epistemologia, a sua teoria do conhecimento. Ele vai criticar o conceito de metafísica que vem lá desde os gregos, e que passou pela escolástica medieval e está chegando aqui no início da modernidade com Kant. Ele vai dizer que esse conceito de metafísica, vamos lembrar lá no ano passado, em que o conceito de causalidade é fundamental para estabelecer muitos dos postulados metafísicos. Ele vai dizer, olha, o próprio conceito de causalidade, em que você olha para um efeito e estabelece uma causa abstrata, e essa causa é efeito de uma outra causa anterior, e que você vai então antecedendo, mas só que infinitamente não é possível fazer isso, é necessário então, por exemplo, a partir do conceito de causalidade, a partir da perspectiva aristotélica, chegar a uma noção de um ser que é incausado, uma causa incausada, que posteriormente será chamado de Deus. Ele vai dizer, olha, e ele não era ateu, o Kant, mas esse modo de pensar, essa crítica, um contemporâneo do Kant vai dizer que ele era um triturador de tudo. De fato era isso que ele fazia, mas não pelo mero gosto de destruir. Ele quer estabelecer um tipo de metafísica que seja válida, inclusive cientificamente,
Mas para que isso ocorra, para que isso seja efetivamente válido, ele estabelece critérios extremamente rigorosos. Para ele, a metafísica, então, não pode se estabelecer a partir dessa abstração, essa noção de causa, e aí ele é influenciado pelo David Hume, que a gente viu no ano passado. O Hume é o sujeito que olha lá, lembra lá das bolas de bilhar, ele vai dizer, olha, não é necessário aqui que o efeito, né, do impacto dessa bola nessa outra, que não é necessário que o efeito seja sempre o mesmo. Tá? A noção de causalidade está na nossa mente, é uma criação nossa, que vem do fruto da experiência. Tá? Kant vai absorver isso do Hume, aliás, para vincular aos conteúdos do ano passado, em que nós vimos lá na teoria do conhecimento racionalismo e empirismo. Quem é Kant nessa dinâmica aqui? Ele é a terceira via entre racionalismo e empirismo, que daí vai gerar o criticismo. O que é o criticismo? É justamente a síntese do racionalismo, que nós temos lá René Descartes, especialmente, né? Vimos René Descartes e Spinoza no ano passado. E daí os empiristas, né? Que olham sempre para os 5 sentidos, para o conhecimento sensorial, né? O conhecimento sensível, aquilo que nós, por fruto da experiência, adquirimos, conhecemos e podemos formular novas hipóteses. Né? O Kant é o sujeito que se estabelece como uma terceira via. O criticismo é isso, então, pessoal. É a síntese entre racionalismo e empirismo. Mas como que isso se estabelece na prática por meio dos conceitos kantianos? É isso que nós vamos ver agora. Para estabelecer isso, ele vai dizer que conhecer é dar forma à matéria. E essa frase é importante para nós. Conhecer é dar forma à matéria. Como assim? Bom, então eu, por meio da minha racionalidade, e a gente está então na primeira etapa, eu dou forma a um objeto que está fora de mim. Essa ordem, surgindo então o conhecimento daqui para cá, dando uma forma daqui para cá, em direção ao objeto, né, vai delimitar então é que a percepção é que vai definir o objeto. Parece pouco, pessoal, mas isso é uma revolução copernicana dentro da epistemologia ocidental. Por quê? Porque até então a estrutura do conhecimento era compreendida de forma inversa, ou seja, o objeto tem elementos sensoriais, aqui sensíveis a nós, e por meio do objeto é que nós damos algo a conhecer. Kant está invertendo, então, por isso que é uma revolução copernicana, está invertendo a ordem do conhecimento, dizendo que somos nós que atribuímos conhecimento, atribuímos forma àquilo que está fora da gente. Posteriormente, isso vai dar grande base ideológica, inclusive para o romantismo. O que é o romântico? Aquilo que está imaginando um mundo inteiro só na sua cabeça, ou seja, dando formas àquilo que fora dele não se sabe se efetivamente é. O romântico é isso. E uma grande parte da base filosófica para o romantismo vem de Immanuel Kant. Ok? Ao dizer isso, né, que conhecer é dar forma a um conteúdo, ele vai dizer, olha, e aí existem 2 tipos de juízos iniciais e depois se desdobram em outros 2. Os juízos a priori e juízos a posteriori. A priori e a posteriori significam antes e depois, respectivamente. Ok? Um juízo a priori é um juízo puramente racional. Ok? E um juízo a posteriori é um juízo que se faz depois, então, né, que é por meio dos 5 sentidos. Ok? Existem então formas puras, puramente racionais, e formas que são adquiridas por meio da experiência. Ok? Tudo bem? Estabelecida essa primeira divisão, a gente parte para a segunda, que aparentemente é um pouquinho mais complicada, mas complementa essa primeira. Depois ele vai dizer que há juízos que são analíticos e juízos sintéticos. O que significa isso? Juízos analíticos são aqueles que meramente descrevem o objeto, dão as delimitações, dão a estrutura, mas não dizem mais do que o que o próprio objeto tem. Ok? É um raciocínio tautológico, ou seja, sempre é circular. Por outro lado, o juízo sintético é aquele que sempre acrescenta um conteúdo a mais. O que é melhor na visão dele? O juízo sintético, mas que se associa ao posteriori, aquele que nós adquirimos por meio da experiência. Tudo bem? Vamos lembrar, ele está fazendo uma síntese entre racionalismo e empirismo. E nesse momento ele nos ofereceu 2 divisões aqui, a priori e a posteriori, analíticos e sintéticos. O
que ele vai dizer que é o ideal do pensamento humano? Formular juízos que sejam ao mesmo tempo sintéticos, ou seja, apresentem conhecimentos novos e ao mesmo tempo a priori. Ou seja, que você possa então, por meio do uso da razão pura, dizer coisas novas, acrescentar conhecimentos novos a respeito do mundo. E assim a ciência vai sempre evoluindo. Por isso que ele vai associar muito essa forma de pensamento ideal às ciências matemáticas, à geometria, à aritmética, que por meio da razão pura consegue a física adquirir, proporcionar, acrescentar conhecimentos novos. Mas para chegar a isso, e aí a última parte da aula, já estamos passando dos 10 minutos, ele vai dizer, o objeto que se apresenta para nós, ele se apresenta sempre como fenômeno. Tá? A essência, a coisa em si, nós nunca conheceremos, porque ela é o númeno, a coisa em si. Então, quando eu vejo um elefante na minha frente, eu vejo somente, não o elefante em si, tá? Porque isso os meus sentidos nunca chegarão lá, mas só o fenômeno do elefante. Tá? Isso, na prática, pessoal, vai gerar aquilo que nós chamamos de agnosticismo, tá? Especialmente aplicado às religiões, ou seja, o conhecimento essencial das coisas, ele existe, mas eu nunca chegarei lá. Ou seja, especialmente, né, quando o assunto é Deus, né, o agnosticismo, talvez alguém que esteja me assistindo nesse momento se considere agnóstico, essa pessoa é a pessoa que diz, olha, né, o privativo do grego, gnose, conhecimento, não é possível chegar a um conhecimento de Deus. Immanuel Kant, embora tivesse uma fé, ele era protestante, no campo da filosofia, ele dizia, a religião não é matéria da ciência e nem da filosofia. Por quê? Porque a razão humana não chega à essência disso. Então é só um terreno de fé subjetiva e nunca conhecimento objetivo. Assim, me despeço de vocês e fico à disposição amanhã. Aliás, vocês vão assistir um pouquinho antes ou um pouquinho depois da aula ao vivo. A gente conversa mais a respeito disso. Forte abraço, até logo.